que nesta hora, Pai querido, será usado como instrumento do Senhor para transmitir a Tua palavra. Que, ó Deus querido, o Senhor possa, sim, meu Deus amado, trazer para cada um de nós o ensinamento, Pai querido, que o Senhor, através do Espírito Santo de Deus, possa, Deus querido, estar, ó Pai amado, operando na vida de cada um daqueles que nesta noite se fez aqui presente. Ajuda, retira qualquer mal, qualquer empecilho, Pai querido, que seja no coração, na mente ou em qualquer outra localidade, e repreenda em nome de Jesus Cristo, e que o teu servo tenha livre, Pai querido, condição de transmitir assim a sua palavra nesta noite, e que o Senhor possa enfatizar de uma forma poderosa a tua palavra lida nesta noite, em o nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Podem sentar. Amados irmãos, daqui a pouco vai estar acontecendo o sorteio de uma TV 55 polegadas, e nós ouvimos da coordenação algo que todo pregador gosta de ouvir. Pastor, pode esticar a mensagem, fica à vontade, tá bom? Então você se acalme aí um pouquinho, tá certo? E vamos refletir na palavra do Senhor nosso Deus. Eu quero pensar com os irmãos nessa noite na seguinte indagação, olhando para o texto de Atos, capítulo 11, versículo de número 26, que o nosso amado irmão Magalhães compartilhou a leitura conosco, sobre o tema: por que eu devo me tornar um cristão? Por que não me tornar um budista, abraçar a ideia do nirvana, ou até mesmo o espiritismo kardecista e entrar nas ideias, as ideias transmitidas por esse segmento? Por que não abraçar a Seishonoye com a sua proposta da Sutra Sagrada, ou até mesmo por que não abraçar a fé islâmica, trazer para a minha vida ou para a sua vida, como regra de fé e conduta, o livro sagrado dos muçulmanos, o Alcorão? O que nos faz caminhar por essa direção? O que há de tão especial em se tornar um cristão? Em Antioquia, não da Pisídia, mas em Antioquia da Síria, Antioquia, uma cidade que recebe o nome em homenagem a Antíoco Epifânio, ali, governante sírio, o qual tem o seu nome como homenagem em outras 10 cidades que também recebem esse nome de Antioquia, uma referência a Antíoco Epifânio. É justamente nessa Antioquia da Síria que pela primeira vez os discípulos são chamados de cristãos. A palavra, na verdade, cristão, ela era uma espécie de apelido. Eles observam o procedimento daqueles que eram os discípulos, ou seja, os seguidores de Jesus, e eles conseguem, observando a vida, o procedimento diário daqueles que eram os discípulos de Jesus, e então eles os apelidam de pequenos cristos, cristãos. É impressionante, eu quero aqui desafiar e assim também incentivar a você a separar um momento para fazer uma pesquisa e refletir no porquê que foi em Antioquia da Síria que os discípulos foram chamados de cristãos, e não em Jerusalém, aonde há aquele grande mover do Espírito Santo ali no cenáculo, com aproximadamente 120 pessoas que serviam, que seguiam a Jesus. Por que não em Jerusalém, e sim em Antioquia da Síria? Procure depois fazer uma pesquisa aprofundada e você vai surpreender como é algo maravilhoso refletir sobre isso. Mas, queridos, é justamente aqui, em Antioquia da Síria, que nós vamos perceber algo maravilhoso. A forma como as pessoas
que seguiam a Jesus viviam, faz com que elas sejam identificadas como pequenos cristos. Eu não tenho o costume de fazer isso, mas vou fazer dessa vez. Vira para a pessoa do seu lado aí, por gentileza. Pergunta para ele: você é cristão? O catolicismo apostólico romano, ele classifica o cristão da seguinte maneira: se você é batizado, você é um cristão. Se você não é batizado, você é um pagão. Tá? Mas para se tornar um cristão, primeiramente, precisamos observar o que a Bíblia Sagrada diz. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo de número 12. E a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem. Se tornou, é porque não era filhos de Deus. Então nós percebemos que em Jesus, nós nos tornamos cristãos. Em viver uma vida, como o próprio Paulo disse: olhem para mim, imitem a mim, e vocês vão estar imitando a Jesus. Tem irmãos que usam a seguinte desculpa: olha, não olha para a minha vida não observa muito a minha vida não, porque senão você vai se dar mal. Fuja desse tipo de discurso. Nós que servimos a Deus precisamos dizer para as pessoas: olha para a minha vida e você vai ver Jesus, você vai ver Cristo. Foi isso que foi possível ser percebido em Antioquia na vida daqueles que seguiam ao Senhor Jesus. E eu quero aqui, amados irmãos, caminhar com os queridos sobre esse tema ou essa indagação: por que eu devo me tornar um cristão? Olhando pelo menos para 3 coisas que vão poder nos alicerçar na fé. A primeira delas é porque somente o cristão vence o pecado. É impressionante, e aqui eu preciso fazer logo esse esclarecimento, que o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele classifica no nosso país o cristão em 3 direções. Para o IBGE, a nível de pesquisa, de censo, o cristão, ele pode ser, ou melhor, ele é, vamos lá? Me ajudem? O católico, o espírita, e quem é o outro? Vocês, eu, O termo evangélicos é o termo mais utilizado. No passado fora muito utilizado a lei dos crentes. Rapaz, fulano agora é da lei dos crentes. Quem é um pouco mais antigo aqui vai poder lembrar disso. Mas essas expressões, esses, vamos dizer, rótulos, evangélico, crente, protestante, cada um tem a sua validade. Mas quando você diz fulano é evangélico, é crente, é protestante, você quer dizer o quê? Que ele segue a Jesus. Isso fica muito claro para nós que servimos a Deus. Então, quando o IBGE classifica como católico, como espírita e como nós, os evangélicos, o cristão, nós precisamos tomar cuidado com isso. Porque eu e você, que somos nova criatura, eu e você que conhecemos a palavra de Deus, sabemos quem é e quem não é cristão. Isso está muito claro na cabeça de todo mundo, amém? Pronto, então vamos caminhar. Primeiramente, eu preciso compreender que o motivo é muito importante. Entender que somente o cristão vence o pecado. Você consegue observar um outro segmento que serve a diversas divindades, ou até mesmo a uma divindade específica, mas não reconhece o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador? Você conhece alguém dentro dessa característica que consegue vencer o pecado? Não tem como encontrar ninguém assim. O que nos faz vencer o pecado
é a presença do Espírito Santo habitando dentro de nós. E aqui eu preciso diferenciar a coisa: pecado e prática de pecado. Nós, através do que Jesus realizou na cruz, vencemos tanto o pecado como a prática do pecado. Todavia, nós ainda pecamos, mas não devemos viver na prática do pecado. João, escrevendo isso na sua primeira carta, capítulo 3, ele vai nos dizer que nós não podemos viver pecando, porque a divina semente habita dentro de nós. Então, se você ver por aí alguém vivendo na prática do pecado, é uma prova cabal de que ele não nasceu de novo. Simples assim. Então, nós vencemos o pecado em Cristo e vencemos a prática do pecado. Mas, preste bem atenção, mesmo Cristo tendo vencido ambos, nós ainda pecamos. Só que esse pecado, ele deve ser algo acidental na nossa vida. Nós não planejamos, nós não projetamos sair de casa e ali fazer algo de errado, de forma alguma. É algo acidental na nossa vida. Quando você faz algo que desagrada a Deus, você está pecando contra Deus. Você está desobedecendo a lei de Deus. Você está errando o alvo estabelecido por Deus na sua vida. Tudo isso chama-se pecado, transgressão, iniquidade. Então, querido, você e eu só vamos conseguir vencer o pecado quando nós formos glorificados. Quando o nosso corpo mortal for revestido de incorruptibilidade e de imortalidade, aí sim nós vamos conseguir vencer esse pecado. Mas em Cristo, nessa terra, vivendo aqui, nós já vencemos a prática do pecado. O pecado já não tem mais domínio sobre as nossas vidas. A prática do pecado não é algo mais agradável na nossa vida. Vamos para a prova? Vamos lá. Você que nasceu de novo, você que é um cristão, você que conhece a Deus, quando você faz algo que não agrada a Deus, o que acontece? Você percebe que aconteceu algo diferente com você? Você percebe que falhou, que fez alguma coisa que te incomodou, que ficou ali, na sua mente, o Espírito Santo de Deus incomodando, dizendo, não, você fez errado, não é por aí. É assim que a coisa funciona. Mas eu quero aqui deixar um alerta para você, embora nós tenhamos vencido a prática de pecado e vencido o pecado, eu quero deixar aqui uma ilustração, para que você jamais esqueça do que eu quero dizer. Imagina o irmão Enio, cadê ele? Pronto. O irmão Enio é um jovem que se cuida, é um jovem metrosexual, amém? É um rapaz que ajeita as unhas, passa ali uma base, é um rapaz que faz uma pranchinha, chapinha, aquele negócio no cabelo para ajeitar, é um rapaz que gosta de ir ali no salão, é alguém que se cuida. Mãos macias, porque ele é professor, acostumado só com a caneta. Outro dia a gente teve a oportunidade numa obra ali, e eu disse, Enio, faz um traço de massa aqui. E ele disse, pastor, eu nunca peguei numa enxada. Vamos ver o Enio tendo a oportunidade de trabalhar um mês na roça do irmão Jonatas. O irmão Jonatas diz, Enio, vamos lá na roça, passar um mês. No primeiro dia de trabalho, o irmão Enio, ele vai pegar a foice. Quem aqui já passou pelo interior vai saber o que eu estou usando como expressão. Ele vai começar a roçar uma juquira, tá bom? No primeiro dia, ele vai findar o trabalho e à tardinha, o Enio vai estar com as costas, o quê? Arrebentada. As mãos dele, que são macias, vão estar com calos. A pele dele vai estar bem castigada do calor escaldante do sol. Tudo isso ele vai colecionar no primeiro dia. Segundo dia de trabalho, continua. Ele é um rapaz muito macio. Terceiro, quarto, passa-se semana, passa-se o mês. Como está o Enio agora? As mãos do Enio engrossaram.
A coluna dele já não dói como doía antes. A pele dele já consegue resistir um pouco mais ao calor escaldante do sol. Amado irmão, jamais permita que o pecado se torne isso na sua vida. Jamais permita que aquelas coisas pequenas que você começa a fazer ganhem proporções a se perder o controle de tal forma que lá à frente você seja surpreendido talvez pelo ímpio, dizendo para você, irmão, e pode fazer isso? Porque isso vai se tornar normal, isso vai se tornar comum na sua vida. E isso não pode acontecer. Tá bom? É preciso entender que somente o cristão, somente aquele que nasceu de novo, que tem habitando em si o Espírito Santo de Deus, esse está habilitado a vencer o pecado e a prática de pecado. E tudo isso, amado irmão, não vem da minha e da sua capacidade, não porque nós somos pessoas boas, não, mas é porque o Espírito Santo de Deus habitando em nós nos faz vencer o pecado. Eu pergunto a você, por gentileza, levante uma das suas mãos. Quem tem o Espírito Santo habitando em si? Faça assim. Amém. Pode baixar. O Espírito Santo habita em você. Vamos lá. Mesmo o Espírito Santo habitando em você, é fácil amar quem não te ama, quem te detesta, quem te persegue? É? Você diz amém, é fácil? É não, né, irmão? Perdoar aquele que te ofendeu, aquele que te despreza, aquele que te persegue, mesmo o Espírito Santo habitando dentro de você, é fácil? Hein? Terceiro, se submeter 100%, completamente, à vontade de Deus, mesmo tendo o Espírito Santo habitando dentro de você, é fácil? É, irmão? Imagina se o Espírito Santo não habitasse em você. Isso seria o quê? Impossível. Então não queira achar que você é alguma coisa. Se você é um cristão, se você serve a Deus, a capacidade ela não vem de você. É o Espírito Santo de Deus habitando em nós, nos levando a viver uma vida que agrade ao Senhor. E, infelizmente, por conta disso, muitas pessoas se frustram, muitas pessoas não conseguem compreender a dimensão do que é a vida cristã, porque eles querem basear a vida cristã nas suas próprias forças. E nós precisamos simplesmente dar liberdade para que o Espírito de Deus ele opere e faça o que ele tem que fazer na nossa vida. Segundo lugar, amado irmão, que eu quero aqui destacar é que como segundo motivo para você se tornar um cristão, é que somente assim você se torna um filho de Deus. Somente os cristãos são filhos de Deus. Você pode encontrar pessoas que vão divergir do que eu estou falando. E aí você vai para a Bíblia. Não existe qualquer outro caminho, não existe outra pessoa, não existe filosofia, não existe nada que possa levar você até Deus, a ser um filho de Deus, somente recebendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E automaticamente isso te torna um cristão, um pequeno Cristo. As pessoas não querem aceitar esse tipo de coisa. A gente ouve expressões da seguinte natureza: não, pastor, todo mundo é filho de Deus. Usa-se a famosa expressão: não, deixa aqui para mim que eu também sou filho de Deus. Não é assim que a Bíblia ensina. Em João, capítulo 8, o Evangelho de João, ele registra algo muito interessante. Os judeus, eles achavam que eram filhos de Deus pelo simples fato de serem da descendência, da linhagem de Abraão. E Jesus vai dizer a eles que eles não eram filhos de Deus.
Porque se eles fossem filhos de Deus, eles viviam de acordo com a lei, com as ordens de Deus. E aí então Jesus diz para eles: vós sois filhos do diabo. Eu tive que dizer isso uma vez para minha mãe. Graças a Deus hoje ela é crente. É líder do ciclo de oração da Assembleia de Deus lá em Bacabal. Eu tive que dizer. Evangelizei, tem aquele momento que você evangeliza, caminha até certo ponto, mas tive que ser incisivo nesse momento. E fui. Somente recebendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você passa a ser família de Deus. Você passa a ser um filho de Deus. Essa filiação, ela vem através de Jesus. Jesus, ele é o único filho de Deus no sentido de ser gerado de Deus. Nós somos filhos de Deus por adoção. Em Cristo Jesus, nós tomamos posse de tudo aquilo que foi conquistado por Ele na cruz do Calvário. Amados irmãos, talvez você possa divergir daquilo que eu vou dizer para você, mas não tem problema. Uma vez que você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você se torna um filho de Deus. E uma vez filho de Deus, você vai ser filho de Deus para sempre. Você pode criar várias situações hipotéticas e dizer: pastor, mas e o fulano fizer isso, se o fulano fizer aquilo? Se você receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, automaticamente você se torna membro da família de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6, ele diz assim: aquele que começou a boa obra em minha vida há de concluí-la. Você sabe o que quer dizer autor e consumador? Isso fica muito claro na sua mente, tais palavras? É o que Jesus vai nos falar através do autor aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2. Ele vai nos dizer que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Eu sei que às vezes você pode passar por um momento de crise. Você pode enfrentar situações delicadas. Se questionar, isso é possível. Será se realmente é? Isso é possível. Mas você precisa compreender que um momento em que você abre o seu coração para que Jesus entre, Ele se torna morador permanente. Ele quem vai conduzir a tua vida até o final da jornada. Amém? Não tem problema se você não crê dessa forma. João, na sua primeira carta, ele vai escrever também aos irmãos lá, dizendo a eles: olha, eu estou escrevendo a vocês para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Eles achavam que tinham que fazer alguma coisa ainda, que tinham que trabalhar para ter a vida eterna. E a vida eterna, ela é conquistada, ou melhor, ela foi conquistada por Jesus. A vida eterna, o direito de se tornar um filho de Deus, amado irmão, às vezes as pessoas pensam que depende do que eu faço. Só que na verdade depende do que Jesus fez. Não esqueça disso, tá bom? Por isso eu digo a você com muita convicção no meu coração: somente o cristão, ele é filho de Deus. Terceiro destaque que eu quero fazer aqui, como motivo pelo qual eu devo me tornar um cristão, é porque somente os cristãos vão morar no céu. Você tem dúvida disso? Hein? Se você tem dúvida ainda com relação a isso, está complicado. Todo mundo entendeu o que é um cristão, irmãos? Amém, né? Somente o cristão, ele vai morar no céu. Por quê? Qual é o acesso para morarmos no céu? Você pode dizer bem alto: qual é o acesso para nós morarmos no céu? Qual é o acesso para nós morarmos no céu? Tem gente que não sabe, não. É Jesus.
Se você tem Jesus, 1 de João 5, verso 12 e 13. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho não tem a vida. É por isso que nós, quando pregamos o Evangelho, sempre fazemos questão em dizer que nós estamos levando a você o Evangelho que transforma. O Evangelho que muda a vida das pessoas. Não simplesmente um segmento religioso ou denominacional. Mas estamos levando a você a mensagem que é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê. Amado irmão, é preciso compreender que Jesus Cristo é o único acesso para que nós possamos morar, para que nós possamos estar para sempre na presença do Senhor nosso Deus. Imagine só quando Deus ele olha para a sua vida. Quando Deus olha para a sua vida, Ele não olha diretamente para você. Quando Deus ele olha para a sua vida, Ele visualiza o sangue de Jesus cobrindo a sua e a minha vida. Porque se Jesus, ou melhor, se Deus, Ele olhasse diretamente para mim e para você, meu querido, nós estávamos em maus lençóis. Quando Deus ele olha para nós, Ele vê o sangue do Cordeiro cobrindo a nossa vida. E é isso que nos dá o acesso à presença do Todo-Poderoso, a morarmos um dia com o Senhor nosso Deus. Em João 14,6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em Atos 4,12, ele diz que não há outro nome no céu, na terra, pelo qual o homem deva ser salvo, senão através de Jesus. 1 Timóteo 2,5, Paulo diz ao seu filho na fé: não existe outro mediador, não tem nenhum mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, homem. Somente em Jesus nós temos acesso à presença do Todo-Poderoso. Somente em Jesus nós, os cristãos, vamos poder morar no céu. Hoje pela manhã nós tivemos um momento que é um momento comum na Igreja Batista, na denominação batista, culto administrativo. E eu estava ouvindo algumas questões do nosso culto administrativo de hoje e refletindo a respeito do momento que é comum nas igrejas batistas, de admissão de membro, de demissão de membro, toda essa questão. E às vezes muitas pessoas ficam reflexivas com relação a isso, mas eu quero dizer uma coisa para que você guarde no seu coração. É muito bom fazer parte desse processo, se tornar um membro de uma igreja batista. Mas eu quero dizer uma coisa, e peço de todo o meu coração que você jamais esqueça: o seu nome pode estar arrolado no livro de membros da primeira igreja batista, e mesmo assim você pode ir para o inferno. Pastor, mas eu sou membro da primeira igreja batista, e daí? Querido, eu quero finalizar caminhando por aqui. É muito fácil maquiar, é muito fácil você simplesmente mascarar a vida cristã. Olha para Nicodemos, você lembra, João capítulo 3? O camarada ele ia para a sinagoga, vamos dizer que era a igreja. Para eles lá era isso. O camarada ele era um religioso, ele sentava para conversar a respeito de Deus na sinagoga. Ele tinha acesso à lei naquele momento, que era o material sagrado. Ele tinha acesso ao Velho Testamento, o Pentateuco, os livros de Moisés. Ele lia, ele tinha conhecimento. Ele era dizimista. Olha para o perfil da vida de Nicodemos e diga: meu irmão, isso não é um crentaço? Eita, crente, eu quero esse camarada na minha igreja. Camarada senta para conversar a respeito de Deus. Ele é visto pela sociedade como um religioso. Dá o dízimo, ele faz isso, faz aquilo, jejua porque ele era fariseu, tinha o costume de jejuar. O que é que Jesus diz para Nicodemos? Se tu não nascer de novo, tu não entrarás no reino dos céus.
Preste bem atenção nisso. Você pode ser um membro da primeira igreja batista, da presbiteriana, tá bom? De qualquer igreja evangélica que realmente pregue seriamente o evangelho. Mas você pode ir para o inferno se a tua vida não estiver alinhada com isso aqui. Se a tua vida não estiver dentro dos moldes daquilo que é o cristianismo. Se você não é um cristão, você não pode vencer o pecado. Você está só se enganando. Se você não é um cristão, você não é filho de Deus. E se você não é um cristão, você não vai morar no céu. E eu seria irresponsável se soubesse de tudo isso e não alertasse você, para que você simplesmente saia desse caminho que você está trilhando e entre no caminho de verdade, no único caminho que pode levar você a viver eternamente na presença de Deus. Amém? Quero convidar você a fechar os seus olhos, mesmo assentado como está. Quero convidar você a ficar em espírito de oração, apresentar ao Senhor nosso Deus esse momento. Pequeno Cristo, um seguidor de Cristo, alguém que vive para imitar a Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E nessa ocasião eu quero fazer um convite todo especial a você, daquele que pode, daquele que tem poder para transformar a tua vida. Eu quero convidar você a entregar a sua vida ao Senhor Jesus nessa noite. E dizer: Senhor, a partir de hoje eu quero me tornar um cristão. A partir de hoje eu quero que o Senhor entre na minha vida. Porque eu entendi, Senhor, que sem Ti eu não consigo, jamais conseguirei vencer o pecado. Aquilo que infelizmente, Senhor, está me destruindo, está me levando para a perdição. Se você entendeu que ainda não faz parte da família do Senhor e Deus falou ao teu coração nessa noite, te convidando para vir ser membro, não apenas da Igreja Batista, mas para ser membro da família do Deus Todo-Poderoso. E se Deus falou com você, deixando claro que se você não nascer de novo, se você não se tornar um cristão, você não vai para o céu. Eu quero convidar você a ficar em pé, e com a sua atitude nós vamos entender que você está dando um passo de fé em direção ao Senhor Jesus. E nós, como igreja do Senhor, nós vamos estar orando pela sua vida. Há alguém nessa noite que gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Fique em pé, por gentileza. Fique em pé em nome do Senhor Jesus. Aquele que um dia sofreu em meu e em seu lugar. Aquele que pagou o preço, o alto preço, para que eu e você pudéssemos ter a vida e a vida eterna, através do seu sacrifício. Se há alguém nessa noite que gostaria de dar um passo de fé em direção ao Senhor, fique em pé, por gentileza, e nós vamos orar pela sua vida. Há alguém nessa noite? Se não há, que Deus continue abençoando a sua vida e te dê uma outra oportunidade, tá bom? Nós também podemos estar orando pela sua vida após esse culto.